E nós voltamos aqui com a nossa entrevistada, Roberta Maia, falando hoje sobre o Abrigo Central. Roberta, eu não vou mentir. Não vou mentir para vocês que quando a primeira vez que eu ouvi esse nome, eu achei que era um abrigo de passageiros que vinham de fora e tinham que pernoitar. E na verdade, porque é um acontecimento tão interessante, uma obra tão grande, que não veio na minha cabeça assim no primeiro instante, que era um abrigo, simplesmente uma coberta para você não ficar tomando sol, né? Ficar abrigado da chuva, do sol, do vento, enfim. Né? E pelo que você está nos contando, foi uma obra realmente muito, muito grande, né? Foi uma obra de peso na cidade, foi uma obra que movimentou muita coisa aqui em Fortaleza, no ano de 49. E interessante é que realmente a gente pensa mesmo que era uma coisa pequena, mas não, justamente pelo projeto que foi feito para o abrigo. O abrigo foi projetado da seguinte forma, a prefeitura não ia arcar com a construção do abrigo. Então, fizeram uma licitação, uma concorrência, e várias empresas deram seu palpite de como seria a construção, e uma empresa ganhou, a empresa dos Kinderé, e eles tinham a possibilidade de explorar o espaço, de explorar aquele espaço durante 17 anos, mais ou menos. E esse espaço seria dotado de várias lojinhas, vários pequenos comércios, e também uma parte destinada apenas para engraxates, uma espécie de fila que eles falam para os engraxates, e tabacarias, mercearias. Tudo isso no abrigo? Tudo isso no abrigo. Eram cerca de 23 pequenos comércios. Isso estava mais para um shopping do que para um abrigo, né? Tem um autor, um memorialista, que diz que o Abrigo Central foi o protótipo dos shopping centers em Fortaleza. E realmente... Mas se a gente for pensar, é parecido com o terminal de ônibus hoje, né? Cada terminal tem aquela parte exclusiva para os seus boxes, mas a diferença é que passavam só 2 ônibus no abrigo. Então, o que era para ser um espaço que a gente fala na história, um lugar de passagem, que as pessoas iam, chegavam, pegavam o seu ônibus e iam embora, se tornou um lugar de permanência. As pessoas iam para o abrigo, mas não iam apenas para pegar o ônibus, iam lá para encontrar o seu amigo, tomar uma vitamina, tomar uma bananada, uma abacatada, comer um cai duro, como se chama, ou então comprar uma coisa na papelaria, no comércio que vendia discos, ficar por ali mesmo, conversando e tudo. Então, foi por isso que o abrigo teve essa efervescência tão grande em Fortaleza, porque ele era um lugar central, já ficava na Praça Ferreira e conseguia congregar todas essas pessoas. E aí a gente percebe que tinha alguns grupos que eram mais frequentes no abrigo, que eram os políticos, porque, não sei se todo mundo sabe, mas a Assembleia Legislativa ficava mais ou menos ali por trás da Praça do Ferreira, onde hoje é o Museu do Ceará. Né? Então, muitos políticos passavam horas no abrigo, era point dos políticos. Né? Lá tinham muitas pessoas, então era um lugar para eles circularem e fazerem mais ou menos uma propaganda dos seus projetos, dos seus planos para a cidade. E havia também os jornalistas que já iam para ficar de olho no que estava acontecendo, o que os políticos estavam falando. E as pessoas que gostavam muito de futebol, né, porque tinha um box determinado lá, que era o box do Pedrão da Bananada, torcedor do Ceará, onde reunia muita gente que torcia pelo time do Ceará. E perto do abrigo, não dentro do abrigo, muita gente confunde, acha que era dentro do abrigo, mas não, tinha a banca de revistas do Bodinho, que era torcedor fervoroso do Fortaleza. Então, esses 2 lugares aglomeravam torcedores dos times e eles se encontravam no abrigo e conversavam sobre os times, sobre o futebol aqui na nossa cidade. E era aquela algazarra, realmente. Muito bem. E você tem fotos aí, né? Tenho. Vamos mostrar pra gente? Algumas fotos. Tenho fotos da construção do abrigo. Construção que durou 1 ano. Começou a construir em janeiro, mais ou menos, de 49. E foi terminado apenas em novembro. O abrigo foi inaugurado no dia 15 de novembro, dia da nossa proclamação da República, né, que para o prefeito era um marco em Fortaleza, então correspondia à República. Aqui a gente vê o projeto do abrigo, o croquis, que saiu nos jornais em 23 de janeiro de 49, foi divulgado. Realmente eram vários boxes, mas aqui não tem nem metade, eram cerca de 23. Pois é, isso aqui como você disse, é o protótipo, desses novos abrigos, desses novos terminais, né? Interessante. Aqui tem uma foto também da construção. Você vê como era uma obra de envergadura, né? Incrustada no meio da cidade.
Essa foto, inclusive, ela sai no dia do aniversário do prefeito, no jornal, falando das grandes obras. E ela que tem mais destaque, a maior foto na página do jornal, Jornal Gazeta de Notícias, que é um jornal já extinto. Sim. E é muito interessante para você ver a configuração da cidade, ver que ele estava num lugar central, ver como era sua estrutura, que era uma estrutura pesada. Só um detalhe, essas fotos você tirou dos próprios jornais. Dos próprios jornais da época. Da época que a gente pode consultar, quem se interessar em consultar jornais da época, todos estão disponíveis na Biblioteca Pública Menezes Pimentel. É só chegar lá e no setor hemerográfico e os jornais são liberados para quem quiser pesquisar. E é evidente que essa foto não é uma foto digital, né? Aliás, não é uma foto digital da época. Essa foto que você está vendo aí é uma foto digital, mas foi tirada de jornais da época. Então, a qualidade da foto dependia ou dependeu da qualidade do jornal. Outras fotos que a gente tem aqui são essa aqui é do dia da inauguração. É a chegada triunfante do prefeito, entrando por entre as pessoas, sendo aplaudido. Tinham cerca de 3, 4 mil pessoas no dia da inauguração do abrigo. Mas há um conflito nessa inauguração. É o prefeito, a Cris Moreira da Rocha. Mas há um conflito, né? A gente percebendo nos jornais, tem sempre o jornal Gazeta de Notícias, que apoiava o governo da Cris, então faz uma série de matérias antes da inauguração do abrigo, como se estivesse fazendo uma contagem regressiva para a inauguração. Enquanto isso, tem os outros jornais que eram contrários ao governo, principalmente o jornal O Povo e o jornal Diário do Ceará, que faziam oposição. O Diário do Ceará era muito combatente, que chamava, inclusive, o abrigo de jazigo, porque alguns dias antes, os estudantes de direito tinham tido uma discussão com o prefeito, por algum motivo, e tinham enterrado um caixão por dentro da construção do abrigo, como se fosse o enterro do prefeito. E também tinha havido uma espécie de rachadura no abrigo, estavam desconfiando se ele seria realmente uma construção forte, segura. E aí tinha essa oposição. Disseram que as pessoas não foram espontaneamente para a inauguração, foram contratadas pela prefeitura para estarem lá. Mas isso aí é questão política mesmo, que naquela época era muito séria, muito forte. E até hoje, né? Mas fica muito... Foi um acontecimento que não passou batido pela oposição, né? Não, de jeito nenhum. O abrigo realmente foi bem questionado em outros jornais. E o que mais que você tem aí para mostrar pra gente? Aqui a gente tem outras fotografias da época, como você falou, né? São fotografias que são interessantes, mas que a qualidade não é tão boa, né? Tem essa que a gente percebe que são várias pessoas ali dentro. Aí você pode perceber a quantidade, cada janelinha dessa era um box, né? Alguns eram maiores, quem podia alugar um espaço maior tinha como fazer isso, né? Essa aqui no meio, se der para ver, é onde ficava o caixa dos engraxates. Sei. Né? Eles tinham aquela fileira caixa central. E tinham o caixa central porque eles eram empregados do Zé Limeira, que era torcedor do Ferroviário. Era um torcedor conhecido do Ferroviário. E esses engraxates trabalhavam para ele, tinha esse caixa central. Então, tinha o box central era a confeitaria Sidraque, que eu tive a oportunidade de entrevistar o seu Mário Sidraque, filho do dono da confeitaria. Foi uma entrevista excelente. E eles contam como era esse movimento, essa coisa que 6 horas da noite era gente, assim, saindo pelas tabelas. Saindo pelo ladrão. Aqui o abrigo à noite. A gente percebe também como à noite tinha um movimento. Apesar de ser uma época que as pessoas costumavam ir para casa cedo, né? Saíam do trabalho, mas não deixavam de dar uma passadinha no abrigo para comprar merenda, lanchar. Olha, essa imagem é do jornal O Povo, em 6 de abril de 1963. Olha só. É uma matéria de primeira página, né? Que saiu a foto no Diário do Nordeste. As outras fotos que a gente tem já são mais do período que foi demolido. Né, do período já que já estavam questionando a importância do abrigo, essa permanência na cidade. Isso que eu queria perguntar para você também, né? Por que veio a decisão de demolir o abrigo, já que era um point bem frequentado, pelo que você nos contou, e bem badalado?